Bom, pessoal, a primeira questão que vamos resolver é essa questão de número 3 aí, do material de vocês. Eu vou ler a questão, logo em sequência a gente inicia essa resolução aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Um objeto retilíneo AB de 18 centímetros de altura é disposto perpendicularmente ao eixo de uma câmera escura de orifício O, distante 2 metros desta. A câmara tem comprimento de 30 centímetros. Calcule o comprimento da figura imagem, a linha belinha, projetada na parede oposta ao orifício da câmara. Bom, a questão foi boazinha, porque ela já desenhou para você. Poderia ter pedido para você desenhar, mas a questão foi boazinha. Então, recordando o que a gente viu na aula passada, o princípio da independência dos raios luminosos, né? Um raio que bateu na ponta dessa flecha, ponto A, e entrou no orifício, vem parar aqui embaixo. Um raio que bate aqui na parte de baixo da flecha, que é o nosso ponto B, e vai lá para dentro da câmera, para lá em cima. Depois que os raios se cruzam, eles seguem cada um seu caminho sem interferência, né? Princípio da independência. E aí ele te dá alguns dados aí na questão e pede para você calcular o comprimento da figura imagem. Figura imagem é o A', B', tá aqui, ó. Ele quer esse tamanho. Então ele quer a altura desse carinha aqui, ó. Vou chamar de X, que é a nossa pergunta, que é esse tamanho, tá bom? Eu falei para vocês, galera, nós temos aí que analisar a semelhança de triângulos, né? Eu provei para vocês que esses triângulos formados pelo princípio da câmara escura são semelhantes. Portanto, basta que você coloque os dados aqui na questão e aplique a semelhança, tá? Então, nossa pergunta é o X. A questão fala ó, que o objeto é retilíneo AB, tem 18 centímetros de altura. Então, o tamanho desse objeto aqui ó, é de 18 centímetros. Então, eu estou colocando aqui na figura, certo? E está 2 metros distante da câmara, 2 metros distante da câmara. Então, tamanho aqui, ó, 2 metros. Tá bom? Pronto, já temos tudo que a gente precisa para calcular. Agora a gente só precisa montar a semelhança, né? Então a gente tem aqui a altura do objeto é a base do nosso triângulo AOB. Então, base está para base. Vamos lá? Base 18 centímetros está para a base X. Da mesma forma que a altura dele, que é 2 metros, está para a altura deste, que é 30 centímetros. Só que eu não posso colocar 2 aqui. Aí você erra na hora da prova se você colocar 2. Por quê? 18 centímetros, 30 centímetros. O amarelo está difícil para ver, eu troco a cor então. O 2 não pode estar em metro. O 2 deve estar em centímetros, né? Então, você deve ficar atento aí às unidades de medida. Caso você não fique atento às unidades de medida, você erra. Esses 2 metros não podem ser 2 metros. Tem que estar em centímetro. 1 metro são 100 centímetros, então 2 metros são 200 centímetros. Pronto, está montada a semelhança de triângulos aqui. Agora, vamos simplificar o 0 com 0, né? E aí sim multiplicar em x. Então, 20 vezes x. 20x. 3 vezes 18, né? Você vai fazer a continha. Dá 54, né? Aí, professor, você já corrigiu as atividades lá que a gente X postou? seria igual ao quê? 54 dividido por 20. Vamos ver quanto dá isso aqui. 2,7. 2,7 o quê? Centímetros, pessoal. Tava tudo em centímetros, então quem é o x, só lembrando, é a altura da imagem, a linha belinha.
Tudo bem, gente? Professor? Professor? João, eu não tô conseguindo ouvir vocês, tá? A minha saída de som do computador tá estouradaça. Não sei o que aconteceu. Ah, então, apesar de mandar, mandem aí no chat, tá? Deixa eu ver. Teve gente que mandou aqui. Sim, sim. João, pergunta no chat, cara. De novo, repito, meu fone não tá com a saída de som, só a entrada. Então só vocês me escutam. Eu vejo vocês pelo chat aqui. Ainda não, João. Ainda não corrigi não. Mas vou corrigir, tá bom? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos para a próxima questão. Vou vir aqui para os do nosso estudo orientado aqui. Cadê? Tinha uma. Aqui, eu quero fazer essa questão número 5, tá? Então, vamos lá. Essa aqui, ó. Vamos ler a questãozinha número 5. Vamos resolver juntos. Vamos lá. Depois que eu resolver essa questão, pessoal, vocês conseguem resolver qualquer questão que apareça aí da aula passada, tá? Tanto que com esse vídeo na plataforma estarei colocando as questões de lição de casa para você poder treinar isso aí. Eu não lembro, isso eu já não coloquei na aula passada. Se eu não coloquei, vou colocar hoje. Um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento de 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros de altura, colocada ao lado do edifício, projeta uma sombra de comprimento L igual a 3 metros. Determine a altura do edifício. Primeira coisa é desenhar a situação. Você nunca faz uma questão de ótica sem desenhar a situação, a não ser que a questão já tenha desenhado para você. Tá bom? Então, vamos lá. Presta bastante atenção. Tanto a vara vertical quanto o edifício, eles estão no mesmo solo, porque a vara está ao lado, né, do edifício, ao lado. Então, eu vou colocar aqui o chão, tudo bem? E eu vou colocar hipoteticamente o edifício aqui, ó. O prédio tá aqui. A vareta vertical eu vou colocar fora de escala, tá, gente? Tá do lado dele. Lógico que a vareta vertical não é a altura da metade do prédio, mas só para você poder visualizar o que vai acontecer aqui. Bom, imagina que o Sol tá à esquerda aqui, tá? Só para a gente poder entender a situação. E ele vai emitir raios luminosos. Então, o raio que vier e passar assim, ó. Olha aqui. E aí eu vou arrumar o desenho. Opa. Ó. Olha o que vai acontecer. Se esse cara aqui é o nosso prédio e a pergunta é a altura dele, ele quer isso aqui, né, ó. Opa. Esse é H. Tudo bem? De altura. Se essa aqui é a nossa vareta, que tem 2,5 metros de altura, então aqui é 2,5. Ó. Tá vendo? A questão fala que o edifício forma aí, ó, uma sombra de comprimento de 72 metros. A sombra do prédio é no chão, né, gente? Então, todo este comprimento no chão... Deixa eu fazer mais para baixo. Aqui, ó. É de 72 metros. É a sombra do prédio. Certo? E
o comprimento L da sombra da vara vertical é de 3 metros. A sombra da vara vertical, só isso aqui, né? Nesse caso, 3 metros. E agora você visualize, você tem dois triângulos. Tem um triângulo grande, acompanha o mouse aqui, ó. E um triângulo pequeno. Será que eles são semelhantes? Ó, um ângulo ele já tem igual, que é o de 90. E esse ângulo aqui dentro, ó. Tanto o triângulo pequeno quanto o triângulo grande, eles compartilham. Então, sim, os dois triângulos são semelhantes. Vou destacar eles da figura para você entender melhor. Ó. Colocando os dados, a altura do triângulo grande e a altura do edifício, que é o que eu quero. A sombra é 72. A sombra aqui, que é a base do triângulo menor, é 3 e a altura da vareta é 2,5. Pronto. Só aplicar a semelhança. Então, a altura do maior está para a altura do menor, assim como a base do maior está para a base do menor. Vejam só, com o desenho você consegue montar a semelhança de triângulos. Tudo bem, gente? Entenderam a situação? Então, antes de sair multiplicando em x que nem um louco, resolve aqui, ó, 72 dividido por 3 tem resultado, eles são múltiplos, né? Então, 72 dividido por 3 dá 24. Então, o seu H será 24 vezes 2,5. 24 vezes 2,5 dá 60. Então, a altura do prédio é de 60 metros. Ficamos aí com a alternativa correta dessa questão. Alternativa C de certo. E aí, difícil? É fácil, né? É só montar a situação. Você precisa desenhar. Tá bom? Tá bom, gente? Nenhuma dúvida? Não. Eu sempre passo a lição de casa para você fazer na sua casa, não é para você me enviar. O que você tem que me enviar são os trabalhos, tá bom? Sempre. Isso, alguém falou uma coisa importante aqui. O Guilherme Nunes falou: o difícil é caso a pessoa não saiba interpretar. Realmente, Nunes, questões de ótica são, dessa parte da ótica, são muito de interpretação de texto. Você lê e conseguir tirar do texto a situação, o desenho, tá? Conseguiu tirar o desenho da situação, aí eu acho que fica mais fácil. Beleza? Bom, posso apagar aqui? Qual o nome do programa para você desenhar? Não entendi, João. O nome do programa que eu uso aqui? É isso? Ah, tá. O programa que eu uso aqui chama Point to Fix. Point to Fix. Esse aqui, tá bom? Bom, então eu vou apagar aqui a nossa situação. E agora, vocês já viram os dois exemplos de questões que podem aparecer em relação à ótica geométrica, né? Então, agora a gente vai finalizar o conteúdo. Não sei se vai dar tempo, mas vou tentar, com a reflexão da luz, aula 17. Tá bom? Então, para quem for ler o material aí na hora de ler, a gente vai falar aqui da reflexão da luz. Tá na página 28, tá bom? Página 28. O que mandaram aqui? Tudo bem, Beatriz, não tem problema.
Então vamos lá. Agora vocês vão entender um fenômeno muito, muito, muito importante que a gente vem falando aqui rapidamente dele, mas que vocês não entraram propriamente nele, que é a reflexão, tá bom? Então, a reflexão da luz, ela vai acontecer em todos os objetos que você consegue visualizar. Aquilo que você consegue visualizar significa que a luz bateu nele, refletiu nele e chegou no seu olho. Mas, mais propriamente, o estudo da reflexão será feito dentro do objeto que possui maior poder refletivo, ou seja, o nosso espelho plano, tá bom? Então, reflexão da luz em espelhos planos. Eu vou colocar aqui a representaçãozinha do espelho, colocar ele um pouquinho mais grosso que as outras linhas, para você poder entender. Então, primeira coisa que você tem que saber é, o espelho plano, ele tem a seguinte representação. Veja, perceba o seguinte, o espelho plano, ele é uma superfície perfeitamente lisa, que tem um poder de refletir 100% a luz que chega nele. Dessa forma, qual é a parte do espelho que reflete? É a parte da frente do espelho. Qual seria a parte da frente? A parte onde não estão esses risquinhos, que a gente chama de cerdas do espelho. Ou seja, a parte refletiva é essa de cima, e a parte escura do espelho, a parte de trás do espelho, é onde estão as cerdas, é a parte de trás. Elas servem para indicar aonde é a parte de trás do espelho. Até aqui, tudo bem com a representação dele? Representação do espelho? Ficou alguma dúvida em relação a isso? De boa? Legal. Bom, então, vamos ver como que a luz se comporta ao bater nesse espelho, né? A luz, ela incide, ela vem de uma determinada fonte e bate no espelho. Esse raio que está chegando, a gente vai falar que é o raio que incide. Incidir é ir. Então, ele está chegando no espelho. Este raio, a gente vai chamar de raio incidente, tudo bem? Vou colocar assim, ó, R.I. Quem é R.I é o raio incidente. Todo raio de luz é uma reta orientada. Então, vou colocar a legendinha aqui embaixo, tá bom? Então, R.I é o nosso raio incidente, tá bom? Raio que está chegando no espelho. Logicamente, ele partiu de uma fonte, né? E está vindo aí. Bom, o cara que estudou isso daqui é o Friedrich Gauss, tá bom? O Gauss, ele percebeu o seguinte, do jeito que o raio entra, ele sai. Como assim? O raio, ele pode vir com diversas aberturas em relação ao espelho. Ele pode vir perpendicular, pode vir para cá, pode vir para cá. Tudo bem? Ele tem essa possibilidade de abertura. Então, para que eu possa me localizar, olha o que você sempre tem que desenhar. O raio, ele bateu aqui, onde está o meu ponto. No local que o raio bate, eu vou desenhar uma reta que faça 90 graus com o espelho, para que você possa se orientar. Essa reta é chamada de reta normal, tá bom? A sua reta normal é sempre pontilhada, sempre pontilhada. É uma orientação. Não é um raio de luz. É só uma reta que você vai fazer para você se orientar. Então o raio veio. Aonde o raio bate no espelho, eu vou lá e desenho a minha normal. Tudo bem? Por quê? Porque aí eu consigo medir com um transferidor de forma simples, por exemplo, o tamanho deste ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo que o raio faz com a normal. Ele pode vir mais fechadinho ou mais abertão. Então, esse ângulo que está vindo do raio incidente será o ângulo de incidência, o nosso I. Tudo bem? Quem é o I? É o ângulo de incidência. É o ângulo que o raio incidente faz com a normal.
Pessoal, tudo bem até aqui? Beleza, eu vi que todo mundo ali falou que sim, então beleza. Posso? Um minuto, Bruno. Um minutinho. Pra eu finalizar essa ideia aqui. Senão não vai dar tempo. Bom, vamos dar sequência. O que que o Gauss viu quando um raio entrava e saía do mesmo jeito que ele entrou? Ou seja, sair do mesmo jeito que entrou é sair com o mesmo ângulo. Tudo bem? Então, se este ângulo é o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão ele deve ser igual. Então, esse R aqui, ó, é o ângulo de reflexão da luz. E aí, o raio de luz ele passa aqui, né? Opa. Pronto. É isso que acontece no espelho plano. Esse raio é o raio refletido. Pessoal, tudo bem até aqui? Então, um princípio mas muito importante que você não pode esquecer nunca é que quando o raio reflete numa superfície perfeitamente lisa, que é um espelho, isso daqui é verdade. O ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Fundamental que você saiba isso. Tudo bem? Tá claro mesmo que a gente vai finalizar a aula por aqui, gente. Sim? Ótimo. Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Eu espero que as ideias de hoje tenham ficado claras. Eu não terminei essa última parte da apostila 4. Eu preciso, na próxima aula, retomar essa ideia. A gente vai falar de formação de imagem no espelho plano. Você vai entender porque que a sua imagem é espelhada, é invertidinha, tá bom? Você vai entender o que é um campo de visão de um observador, para que você possa ter aí um arsenal de informações de conhecimento para poder resolver as questões que estão aí no material de vocês, tá bom?